Boa noite, pessoal. Eu tô esperando a vereadora Débora entrar e a Andréia pra gente estar começando. Oi, vou só tentar puxar a Andréia aqui, Oi, Débora. Patrícia. Tá, tá me ouvindo bem? Oi, Tá conseguindo me ouvir bem? tô. Andréia, Andréia, você tá conseguindo entrar na live? Andréia, manda no chat aqui. Ela falou oiê. Aqui no, ela entrou e falou oiê. Acho que ela vai pedir para participar. Eu convidei ela de novo. Ela tá entrando. Conseguiu? Ah, agora entrou. Boa noite. Boa Oi, noite. Andréia. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Débora? Tá frio Aqui aí? tá Aqui tá tranquilo. Vamos chovendo. lá. Vamos lá. Débora, primeiramente, obrigada por você Você não tava, né? nos estar ajudando, né, com a reunião que a gente teve com o professor Tadeu. Obrigada hoje por essa live, para você estar aí esclarecendo alguns pontos que são muito importantes, né, para os pais saberem com relação aos direitos das crianças nessa pandemia, né, com referência às escolas, é muito importante eles saberem, né, o que fazer, como agir, enfim, a situação também que a gente ia conversar social, como a gente pode estar ajudando. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. A Andréia depois também, se puder. Ninguém conhece a Andréia, mas eu quero que ela se apresente também. Então, Débora, passa aí a palavra para você estar com as palavras iniciais, inaugurando. Bom, boa noite, né? Boa noite, Andréia, Patrícia. É um prazer, né, fazer parte dessa live com vocês e conversar um pouco sobre essa preocupação nossa, né? A educação, né, dentro dessa pandemia, dentro de tudo isso que a gente tem visto. Eu vou me. Bom, eu acho que é bom para as pessoas me conhecerem melhor, né? Eu sou professora de educação física, sou efetiva da rede estadual, né? Dei aula há muitos anos, mais de 20 anos. E de 2006 até o ano passado, eu estive conselheira tutelar 12 anos e 3 anos como coordenadora de escola entre 2013 a 2015, porque o Conselho Tutelar só permitia uma recondução na época, então eu saí em 2012
fiquei 3 anos coordenando a escola do Alberto Nascimento e voltei para o conselho em 2016 e fiquei até o ano passado, quando eu fui eleita vereadora e tomei posse agora, dia 1º de janeiro, como vereadora. Quais são minhas preocupações, né, quanto a esse tempo todo das crianças fora da escola, né? Bom, primeiro, eu quero também deixar bem claro que eu fui a primeira vereadora a pedir, no dia 15 de janeiro, a vacinação dos profissionais da educação, porque eu acho que a educação deve ser prioridade absoluta, faz parte da rede de proteção como um dos principais atores da rede de proteção da criança e do adolescente, não só da questão pedagógica, eu digo da questão social também, né? E então, no dia 15 de janeiro, eu fiz esse pedido da vacinação para os professores, fiz uma reunião com o prefeito, com o Dário, e ele falou que ele tinha que acompanhar o Plano Nacional de Imunização, né? Daí eu conversei com deputados, fizemos uma pressão, né, para que isso pudesse ser viabilizado e foi, graças a Deus, a partir do dia 12 agora, os professores passam a ser vacinados. Qual que é a minha maior preocupação com a falta de aula, né? Eu entendo a questão do lockdown, eu entendo que as aulas têm que voltar com segurança para os professores e para as crianças, né? Lógico. Mas eu fico muito preocupada com as crianças em casa. Por quê? Não só a questão pedagógica, né? Que também é super importante, a perda é enorme, né? É enorme. Vão demorar anos para que as crianças recuperem todo esse conteúdo. E não sei se conseguem, né? Mas tem que recuperar todo esse conteúdo perdido, todo esse tempo perdido. Mas também nós sabemos que a escola ela é um canal de uma rede, é um ambiente de proteção para a criança. Nesses 12 anos no Conselho Tutelar, as escolas sempre foram parceiras nas denúncias de violência contra as crianças, de todas as áreas, tanto da rede municipal, quanto da rede estadual, quanto da rede particular, todas as escolas, elas são obrigadas a notificar, né, maus tratos, negligência, e era um parceiro muito importante na proteção da criança e do adolescente. Então, esse aspecto me preocupa muito, porque hoje as crianças estão presas dentro de casa com seus principais violadores, violentadores, né? Que cometem atrocidades. A gente tem visto, né? E tem ouvido quantos casos terríveis com crianças que têm acontecido durante essa pandemia. E elas não têm a quem recorrer, porque na escola, normalmente, é onde ela busca ajuda. Ela fala com o professor, ela fala com o coordenador, ela pede ajuda, né? Ou a própria professora, o próprio professor percebe, né, que a criança está mais triste, está diferente, e encaminha, pede solicita que o conselho atenda. Esse é um ponto que eu acho que, além do pedagógico, me preocupa muito, né? E também nós sabemos que muitas crianças se alimentam e as principais alimentações são feitas na escola. Essa é outra preocupação que eu tenho quanto a essa falta da escola, né? Muitas crianças esperam, e eu vi isso muito tempo dando aula e depois trabalhando com os colegas professores, muitas crianças esperam a hora do recreio, do intervalo, que eles falam, para se alimentar, né? Então, eu fico pensando quantas violações, quantos direitos não estão sendo violados às nossas crianças nessa pandemia, né? Que a gente entende, lógico, essa questão do lockdown, do risco, tudo. Mas a gente tem que fazer também essas reflexões do quanto que é perigoso voltar. Será que é perigoso? O professor Tadeu falou que a escola é um espaço protegido, é seguro, né? Tendo álcool gel, distanciamento, o número reduzido, né, de crianças, é seguro. Então, eu acho que a gente tem que pensar em como que a gente pode voltar, né? Como que a gente pode estar viabilizando isso para nossas crianças, que é de direito para elas, que é a educação.
Outra situação que a gente ouve muito, né, é que as crianças conseguem assistir aula online. Os pais reclamam muito isso. Eles não conseguem se concentrar, não conseguem acompanhar, não conseguem aprender, porque são aulas totalmente diferentes que eles não estavam preparados para isso. Então, eles têm uma enorme dificuldade. Poucos pais, que eu ouço muito sempre, né, falaram que os filhos conseguem. Muitas crianças não têm acesso à internet. E na reunião com o professor Tadeu, ele mesmo expôs isso, não tem sinal de internet. Então, essas então não estão tendo nem acesso a nenhum tipo de aula. Muitos pais reclamam que tem uma aula ou duas por semana, que a plataforma, as aulas não chegam, que as plataformas, as aulas as atividades não chegam quando os alunos encaminham, daí os professores ficam bravos com os alunos e os alunos enviaram. Então, os professores, por outro lado, e eu conheço muitos, né, já não sabem mais o que fazer, estão sofrendo muito também, né? Reclamam muito, porque os próprios professores dizem, nunca trabalharam tanto, né? Tiveram que reinventar, tiveram que aprender a preparar a aula. E você está junto com o aluno, nós que somos professores, sabemos, é muito mais gratificante, muito mais rico, né? Porque o contato seu, o olho no olho, você está perto, você tira a dúvida, você tá vendo cada aluno ali na sala, é uma coisa. Agora, essa questão nossa, assim, né, que a live é muito complicado, a gente está longe um do outro. Para nós adultos já é difícil esse tipo de comunicação. Imagina para as crianças, né? Então, também nós temos que tratar da questão da saúde mental dessas crianças. Muitas crianças estão com depressão, muitos casos de mutilação, automutilação, né? Porque querem ir para a escola, porque é um espaço de socialização, é um espaço onde eles convivem com outros da mesma idade, onde eles brincam, onde eles conversam, né? Então, tudo isso eu acho assim altamente prejudicial, né? Então, eu penso que no dia 12 agora, com a vacinação, iniciando a vacinação, nós temos que avançar para o retorno das aulas com segurança para os profissionais e para as crianças, para que, mais uma vez eu digo, né, elas tenham o direito à educação, que é garantido tanto na LDB, que é a Lei de Diretrizes Base de Educação, como no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Nós temos que dar garantia dessa educação e lutarmos cada dia mais por educação de qualidade para as nossas crianças. Então, é um pouco do que eu me preocupo, né? Tanto com os professores, os profissionais de educação, não só os professores, mas desde aquele que fica no portão até quem dá aula, direção, todos, e com as crianças, né? Com as crianças, com os adolescentes que estão nessa situação toda que eu acabei de falar. E nesses 12 anos como conselheira e 20 como professora, eu posso falar um pouquinho do lugar da escola, do lugar de educadora e do lugar também de alguém que atuou na rede de proteção, né? E de quanto a escola foi importante e é importante para as nossas crianças, né? Então, é isso um pouco do mundo que a gente tem que discutir. Eu queria ouvir vocês um pouco também. André, agora é a tua vez. Boa noite mais uma vez. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje eu estava até, a partir do final da tarde, agora das 4 horas, o professor responsável pela sala da minha filha mandou uma mensagem para mim, porque está tendo um problema na plataforma de entrega das atividades, né? Então eu fiquei um tempão com eles para a gente tentar ajustar isso, porque na plataforma não aparece que a minha filha preencheu um, um cadastro. Ó. Toda vez que ela faz uma atividade, ela tem que preencher um cadastro e anexar lá para o professor visualizar, e isso não estava dando certo, não estava conseguindo.
E, assim, o que eu vejo mais por experiência própria, né? A dificuldade com que os professores têm ainda, né? Embora essas aulas já tenham iniciado desde junho do ano passado, ainda se tem muita dificuldade com essa plataforma, as aulas que acontecem pelo Meet, que são uma vez por semana. Agora, toda semana está mudando o dia, isso confunde um pouco, apesar do professor ter me falado, não, porque a gente precisa ajustar os outros alunos que têm irmãos, não sei o quê. Ainda não fiquei convencida de que realmente é esse o problema, mas assim, estavam mudando. Era terça, depois passou para quarta, depois passou para quinta, aí essa voltou para terça, e agora, até ontem, né, é terça. Vamos ver se vai mudar de novo semana que vem. Então fica uma coisa muito confusa, até para a própria criança, está muito confuso. Essa entrega, né? Esse sistema que não está funcionando legal. Eu não estou dizendo que tem que ser perfeito, não é isso. A questão não é ser perfeito. A minha preocupação é que, diante da dificuldade que os alunos têm de entregar essas atividades, de acessar a plataforma, façam com que eles desistam de participar dessas aulas. Porque muitas vezes eu estou acompanhando, não consigo acompanhar 100%, mas de muitas vezes que eu vejo, a quantidade de alunos que participam é muito pequena. E até mesmo nos plantões, porque para municipal, a aula online ela é só uma vez por semana, tá? É uma vez por semana e depois tem os plantões, cada professor faz um plantão durante um período, um horário. Tá? Então fica lá o celular do professor, o e-mail do professor e o dia que ele está de plantão no Meet para tirar dúvida. A criança não vai entrar, ela não tem estímulo para entrar nesse plantão. Minha filha mesmo entrou uma vez só, mas eu pretendo ver se eu consigo fazer ela entrar mais vezes, né? Então, assim, essa falha nesse sistema me preocupa, porque pode desestimular a criança a participar das aulas, né? E cada vez menos elas participam da aula, porque ela está acostumando, tá se acostumando, está se adaptando a ficar em casa, só em casa. E quando elas retornarem, como é que elas vão retornar? E aí vai se adaptar de novo, a uma outra realidade, um novo normal. Então, assim, são muitas questões envolvidas, né? E a última reunião que eu tive, que participaram o secretário de Educação, o secretário de Saúde e mais outras pessoas, né, da Devisa, eles dizendo que, como se nós, de escolas abertas, não estivéssemos pensando no coletivo. Pelo contrário, nós estamos pensando no coletivo. O que nós queremos é que eles realmente pensem no coletivo. O coletivo é pensar em todos os setores. Eu entendo que a saúde está num momento crítico, difícil. Sim, eu entendo. Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada nessa questão porque eu não entendo da área de saúde. Eu entendo de educação. Eu sou formada em letras, já dei aula para criança, tenho uma filha de 11 anos que está estudando numa escola municipal. Eu posso falar disso. Eu tenho propriedade para falar disso. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer naquilo que eu sei, naquilo que eu entendo. Não posso intervir na área da saúde. Foi até o que eu comentei com ele na reunião. Então, assim, nós estamos pensando no coletivo, nós não queremos um retorno a qualquer custo, de qualquer jeito, não é isso. Nós queremos, sim, um retorno de forma segura, pensando também na saúde, e nós temos que pensar nas crianças. Então, nós estamos pensando nas crianças enquanto eles pensam na saúde. O que nós queremos é que as decisões sejam tomadas pensando na população como um todo, né? Nas pessoas que estão lá precisando de um bom atendimento na área da saúde, mas também nas pessoas que estão precisando que seus filhos estejam na escola por N razões, né? E depois você também pode citar novamente quais são essas razões. A Patrícia também tem outras, né, observações a fazer. E a minha observação hoje é com relação a essas aulas online, que estão me preocupando Hoje, bastante. Andréia, foi até interessante uma questão que a Débora comentou, que hoje eu estava conversando com uma pessoa, a, a irmã dela é professora da rede municipal daqui de Campinas, e ela estava comentando que a irmã dela estava muito chateada hoje, né?
porque diz que a irmã dela entra para dar as aulas nesses encontros, né? Nesses meetings, né? Que são gerados para dúvida, né? Que são encontros mesmo, como você falou, né? E a professora falou que não entrou nenhum aluno, né? Daí a gente cai até naquela questão que a gente já havia falado antes, do risco da evasão escolar, né? Que pode estar acontecendo. Eu acho que a Débora, você tá. A Débora acho que caiu. Então, Tá o que parecendo que que tá aconteceu? Até indo pela conversou, né? boca. Ela conversou muito dessa questão da evasão da professora não ter aluno, e a gente vê o risco aí da evasão escolar, que a gente já havia conversado Corte para sobre você melhor. isso. E hoje foi até interessante aqui em casa que Débora voltou? Voltou? Acho que está com delay. Tá meio devagar. Hoje, Tá, tá. tá atrasado. E hoje, É, e mesmo quando tem mas não a caiu, não. questão os meus, eu acabei tirando da pública e pondo na particular, ficaram uma semana, né? E caiu na questão da ausência das aulas de novo. Mas hoje, por exemplo, eu vivenciei um fato aqui na minha casa. A internet da professora, onde a professora mora, caiu, né? Teve problema no bairro inteiro da conexão e ela ficou sem. A minha filha menor não teve aula à tarde. Minha Então, filha teve a os gente, problemas também hoje. Hoje ela teve com a o que está professora acontecendo? A de gente está geografia, aconteceu deixando isso também. toda uma estrutura, toda uma situação baseada somente numa estrutura virtual, né? E isso é muito complicado, porque todo mundo sabe que é ótimo, internet é ótimo, lindo, mas quando dá problema, dá problema. Além dessas outras questões que a gente já vivencia, crianças com dificuldade de acesso, precisam dos pais do lado, se o pai não está do lado, não acessa. A gente tem também essas falhas, né, que estão ocorrendo. O ano passado teve, não sei se vocês chegaram a vivenciar, eu tive sobrecarga de internet. Então, aqui na minha casa, no início, em março, abril, a gente tinha várias conexões ao mesmo tempo. Então, travava, a internet não aguentava, né? Então, é muito complicado, é muito delicado. Ô, Débora, tem uma pergunta que fizeram aqui, muito interessante, que eu também queria estar sabendo a resposta. Como está o posicionamento dos conselhos tutelares com relação a essa violação do direito, né, das crianças, porque a educação é previsto pelo ECA, né? Como que está a posição dos conselhos tutelares face a isso? Olha, Patrícia, eu não sei o que aconteça. São cinco Carol, em Carol, Campinas, né? posso São cinco porta? conselhos tutelares, um por região, e eu não sei, eu não discuti com eles assim o que eles estão se posicionando quanto a isso. Eu sei que eles se preocupam também, né? E os casos têm chegado lá de forma muito grave, então é uma preocupação recorrente deles, isso eu converso com os conselheiros, mas devido à situação atual da pandemia, número de mortes, sem leitos, né? Então está todo mundo também muito preocupado com isso, né? Esperando melhorar um pouco, melhorar isso daí para poder a gente retomar algumas discussões. Até como estou como presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Câmara, né? E eu tenho também de pais essa pergunta, né? O que o Conselho, o que o Ministério Público, né? Acha desse problema da escola estar fechada há mais de um ano, né? O problema é que estava tudo previsto para voltar, né? Estava tudo pronto para retomar. Quando veio essa
deixou todo mundo também de prevenido, sei lá, e de uma forma que também a gente não pode deixar de considerar o risco, né? Que os professores estão sem vacina, os profissionais sem vacina, as crianças sem vacina. Então, eu acho que todo mundo fica muito preocupado com a situação pontual que nós temos hoje, que agora me parece hoje está melhor, está melhorando, né? E é o que eu espero é que melhore mais e que isso termine, né? Isso termine. Mas eu acho que a minha posição é assim, é muito em defesa da educação, sempre, né? Sempre. Então, às vezes eu sou criticada porque eu falo que tem que voltar às aulas, precisa voltar às aulas, as escolas precisam voltar a funcionar, porque todo mundo está sofrendo com isso. Professores estão sofrendo, pais estão sofrendo. Tem muitas crianças sendo deixadas com um e com outro, porque os pais tiveram que voltar a trabalhar, estão trabalhando e não tem creche, não tem escola. Aí as escolas falam que a escola não é depósito de criança, não é como diz, já ouvi falar assim, nós não somos obrigados a cuidar do filho de ninguém, somos só obrigados a dar a parte pedagógica. Eu acho que não. Eu acho que não. Enquanto eu fui educador, enquanto eu dei aula, eu acho que é um todo. Você é educador de matéria, né? Você dá o seu conteúdo programático, se você dá o conteúdo da tua referente à tua matéria, você forma cidadão. Você é um formador de opinião também. Você tem o dever, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, é dever de todos zelar pela proteção integral da criança e do adolescente. Então, não pode vir com essa historinha que professor é para dar só conteúdo. Escola conteudista ficou lá atrás. Hoje a escola tem um papel muito diferente na sociedade. Né? Então, eu não aceito esse tipo de crítica de forma alguma. Eu acho que a escola tem sim que dar conteúdo, mas além do conteúdo, somos formadores de opinião e somos responsáveis pela proteção integral da criança e do adolescente. Tanto que o Nuno fala que se o professor deixar de comunicar maus tratos envolvendo os alunos, ele é punido. É crime. Se um médico deixar de comunicar maus tratos, violência ou negligência, ele é punido. O Conselho Tutelar tem que ser informado. Então, nós temos que... esse debate, a proteção da criança vai muito, muito além do que daquilo só, é conteúdo. Não, é conteúdo e muito mais do que conteúdo. Criança e adolescente, inclusive na lei, fala que é a prioridade absoluta. Absoluta. É primazia nos atendimentos, é destinação de recursos públicos, prioridade nas políticas públicas. Então, eu sempre faço esse apontamento. Enquanto criança e adolescente não for prioridade absoluta, o país não vai crescer, não vai desenvolver. Né? Porque só com educação de qualidade, só com investimento na base, na criança, tudo que a criança tem direito, a gente não muda o país. Porque nós não vamos formar cidadãos conscientes, críticos, para poder mudar a nossa realidade. Então, eu acho assim, minhas amigas professores sérios, professores dedicados, sérios, eu não aguento mais. Eu não sei dar aula, tem professores que estão com depressão. E também tem professores que estão gostando de casa, gente. Tem. Eu escuto amigas falarem isso. Hoje uma amiga falou que estava revoltada com uma colega falando que não pode voltar à aula, não pode voltar à aula, não pode voltar à aula, e foi uma praia, tirou foto com o pé para cima lá na praia. Então, a gente tem todo tipo de profissional, como em todas as áreas, né? E tudo a gente tem, né? Eu vejo que a maioria dos professores estão cansados, eles estão chateados, tristes, porque a Patrícia falou, preparar a aula, tem todo um trabalho, abre a aula, tem um aluno, tem 2 alunos, gente.
Então, é muito triste para o profissional, né? Não participam, não conversam, né? Então, para o professor também está sendo muito difícil, tá desgastante demais, né? Agora, e os pequenos, então, e crianças de 0 a 5 anos? Como é que você dá aula para uma criança que cresce? Como é que você, né? Então, é muito complicado tudo isso. Mas são a gente fica muito triste de pensar em tudo que essa pandemia tirou, né, de nós. Tirou vidas, tirou escola, tirou liberdade, tirou abraço, tirou. Eu falo, a gente tem que pensar muito. E o que eu vou falar para vocês, o que eu falei hoje, eu estava conversando com uma amiga, eu falei, e pior que todo mundo tem razão, né? Não dá para você ficar porque está matando. Voltem para a escola e que as aulas vão ter. Débora, tá cortando, acho que um pouco. Tá cortando? Porque Débora tá dando Não, um uma pouquinho. cortadinha. sim, melhorou? Melhorou. Tá. Então são muitas coisas que a gente. São muitas reflexões, muitas preocupações, se for ver, todo mundo tem a sua razão. Então, eu falo que o senso que deveria valer, né? Como voltar, mas voltar com cuidado, voltar com segurança, voltar com responsabilidade, né? Eu acho que dá para fazer isso, dá para pensar e fazer diferente. Ô, Débora, tem alguns comentários aqui que eu achei interessante. Um fala aqui da Marcela, né, que tá falando que o que você tá falando soa como música aos ouvidos dela, que nós mães temos sido muito atacadas, né? Isso é verdade, isso eu tenho sentido até às vezes quando eu saio na rua, alguém reconhece, né, em decorrência das lives ou até de manifestação, enfim. E eu já recebi até xingo na rua, né? Então, assim, é difícil, porque não é que nós queremos uma coisa assim, ninguém está querendo expor ninguém a um risco, a gente quer que volte com segurança, tanto é que ninguém brigou pela volta na fase emergencial, a gente está pleiteando segundo plano São Paulo. Exatamente. E Providências. E providências, né? com A gente providência, quer exatamente. retorno, mas um retorno com providências, com decisões, com planejamento, com organização. Não é um retorno a qualquer preço, a qualquer custo, Inclusive, de qualquer coisa de ninguém. O que nós estamos cobrando, e nas reuniões que nós tivemos, né, nós mostramos isso e não tivemos o retorno, é o que vocês estão fazendo para que esse retorno aconteça. E a gente não estamos conseguindo ter retorno disso, porque o que eles repetem é o mesmo discurso desde o início do novo mandato do Dário, é o mesmo discurso. A gente, eu já ouvi esse discurso, eu quero saber o que tem de novo. Porque vocês estão fechados, se estão fechados para providências, nós queremos saber que providências são essas que estão sendo tomadas, para que depois, a hora que chegar na fase amarela, não falar, não está pronto ainda. Mas como não está pronto ainda? Vocês tiveram tempo para fazer tudo isso, não está pronto, por quê? Então, o que nós não queremos é ouvir esse tipo de daí falaram argumentação aqui depois, sobre a questão entendeu? de que não existe educação remota para os pequenos, é verdade, isso a gente não tem, né, como falar. Que nós somos essenciais também, sim, a educação já foi decretado que é serviço essencial. E tem aqui também, poderia ter tirado bem menos se os governantes fossem competentes, sim.
Então, eu não consegui ver se tem mais comentário aqui, mas isso é Eu tô verdade. olhando. Quando a Débora, acho que não estava na primeira reunião que nós tivemos com o professor Tadeu, foi um dia depois até daquela matéria que teve em um jornal aqui de Campinas, falando da questão da infraestrutura, né, Andréia? E foi a primeira coisa que nós questionamos, porque ninguém quer voltar a colocar a criança na escola se não tem a infraestrutura adequada para recebimento. E depois até a resposta foi a mesma, tanto na nossa quanto na reunião que nós tivemos com o professor, com a Débora, que ele afirma que estão sendo feitas as adequações, né, Débora? Que tá. E segundo o cronograma da secretaria, essas obras já eram para estar sendo É. finalizadas até próximo dia 14 agora. É para Ele finalizar todos os reparos, né? é, E quem vai que as olhar se está tudo escolas certinho? estão prontas, né, para receber os Isso que nós alunos, que queremos elas saber, estão com entendeu? toda a infraestrutura para segurança, foi providenciada, que eles estão prontos, exceto agora, nessa fase. É lógico, gente, eu acho que isso é uma coisa que não precisa nem a gente falar, né? A gente não quer que ninguém corra risco, que ninguém morra, colocar ninguém em risco de forma alguma. O que a gente quer é pensar juntos, né? De certa forma, começar a promover essa volta, né? Até fazer alguma coisa assim. Eu acho que a gente não pode ficar acomodado e deixar a coisa muito solta, porque os próprios filhos, a minha é adulta já, né? Mas eu vejo os pais falarem, as crianças todos os dias perguntam: quando vai voltar à escola? Por que eu não vou na escola? Eles querem aula. Então, nós temos que dar essa resposta, né, para as crianças, para os adolescentes. Não, as aulas irão voltar, nós estamos conversando para que volte de uma maneira segura, mas está tendo diálogo, nós estamos avançando nisso, e a gente avançando, conversando com o secretário, conversando com o prefeito, conversando com vereadores, porque isso também é um alento para as crianças. Eles enxergarem isso nos pais, né? Um movimento de não, não está tudo parado, vai voltar, né? Vai voltar. Eu acho que e tem que voltar. Eu creio que logo vai passar tudo isso e as coisas vão voltar. Eu vi que um pai escreveu, né? Que muita gente fala que os pais não querem ficar com os filhos, né? Por isso que querem que voltem às aulas. Mas eu acho assim, pode até ser que tenha pais, eu trabalhei no liceu, tem pai que não quer ficar com o filho. No começo da pandemia, eu recebi mesmo ligação de vários pais dizendo que não aguentavam os filhos. Que uma mãe ligou um dia para mim chorando, desesperada, falou que ia levar no conselho os filhos e deixar lá, porque ela não sabia cuidar de filho. Aí nós encaminhamos ela para um psicólogo, porque ela era uma mãe que não tinha esse manejo com os próprios filhos. Mas dizer que é porque os pais não querem estar com os filhos, eu acho muito. É, é muito. Olha o Eu acho que é desespero, uma né? minoria, isso eu posso dizer, né, com tranquilidade. É uma minoria, mas uma Ah, sim. ínfima minoria que pensa assim, que age assim. Eu acho que é, os pais, os que não ligam, não ligam mesmo, não faz nem questão da escola, não vai ligar nem com escola, nem sem escola, né? Mas eu vejo muitos pais preocupados com o conteúdo, com a perda, com tudo É, isso que a gente tem visto, né? O pessoal está perguntando aqui da questão do decreto estadual, né? Por que que nós não voltamos ainda? Você quer explicar, Débora, para o pessoal? Ou você É porque declarou, né, travou? escolas, né? Mas como estava nessa fase em Campinas
muito séria, muito grave, realmente muito sem leitos, né? Aí eu acho que eu concordo que foi prudente, né, esperar um pouco, porque hoje, né, a situação de Campinas não adianta você ter plano de saúde, você ter dinheiro, você não temos leito. Nós temos pessoas em lista de espera esperando por leitos. Então, realmente eu acho prudente esse momento. Acho que o prefeito tem razão de segurar até que as coisas melhorem e também talvez esperar, né, esperar vacinar os professores. Dia 12 começa, vamos dizer, uma semana, 2 semanas para vacinar os professores, né? Para não colocá-los também em risco, né? E voltar com tranquilidade, eles com segurança também, mais calmos, mais seguros, né? Mais tranquilos, de não levar a doença para a família, de não pegar, né, a doença. Então, eu hoje ouvi um pessoal, eu não vou lembrar agora, mas que as escolas particulares estão com o movimento de voltar dia 18. Elas estão alinhando para voltar dia 18. Alguém mandou uma mensagem, alguma coisa assim para mim, se eu sabia disso. Eu não tenho isso assim, oficial. Eu tenho extraoficial, que as escolas particulares estão se organizando para voltar dia 18. Mas vai depender, né, de como nós vamos estar aí, essa segunda cepa, essa situação toda que Campinas está no pior momento, né? Nós estamos no pior momento da pandemia. Melhorando, mas ainda bem grave, né? E São Paulo, né, com todo o lockdown, com tudo, né, o número de mortos estourando todo dia. Então, né, a gente fica pensando, né, o que a gente faz, o que é pior, o que é melhor nesse caso. É, tem muito pessoal de escola e pais nos procurando, né? Campinas realmente não. A Débora já explicou a parte de saúde, o que está ocorrendo. Campinas não abriu porque nós temos um decreto, eu até acho que estou com o número dele aqui, é o 21, se não me engano, 21.382, não tenho certeza, que eles promoveu a suspensão ele decretou a suspensão das aulas presenciais. E embora tenha o decreto de São Paulo, né, do governador Dória, decretando a essencialidade da educação, o prefeito, dentro das condições sanitárias da cidade, ele pode determinar divergente mais agravante do que o Estado, né? Então, esse decreto do Dário, ele não foi revogado. Então, por isso que a gente não pôde voltar às atividades com o decreto estadual, né? E tem muitas escolas procurando, né, a gente para perguntar. O que eu tenho aconselhado às escolas é o seguinte: eu acho que cada uma deve procurar conhecer, junto com a sua equipe jurídica, a sua equipe administrativa, as suas condições, né? O Escolas Abertas estaria sendo, a gente não conhece a situação de cada escola, de cada pai, então a gente não pode chegar e falar abre ou fecha, né? Seria imprudente da nossa parte e até negligente da nossa parte estar determinando, falando para uma escola abre ou fecha sem conhecer, né, Andréia, as condições e É, eu acho que cada escola tem tem uma condição diferente da outra. Temos escolas infantis, temos escolas de ensino fundamental. Cada uma tem o seu jurídico, né? Cada uma vai ser orientada de acordo com o seu jurídico. E vale lembrar também
que o movimento Escolas Abertas, ele é um movimento para ajudar os pais, é para ajudar a abrir as escolas pensando na criança, pensando na parte pedagógica e psicológica dessas crianças. Então, nós estamos aqui para representar a vontade e desejos dos pais que querem mandar os seus filhos para a escola, né? Representar uma escola particular, né? Esse setor específico é um pouco complicado para nós. Porque tem escolas que, vamos ser sinceros, tem escola que não quer abrir. Tem escola que quer abrir, tem escola que não quer abrir. Tem escola que quer, todo dia me pergunta, e aí, como é que tá? Como é que vai ser? Vai abrir, não vai abrir? Eu preciso abrir, eu quero abrir. E tem escola que tá tudo bem, ela tá dando a aula dela online e o aluno tá lá assistindo a aula, para ela tá tudo bem. Então, na verdade, o nosso movimento é para representar os pais, escolas públicas e privadas, que querem o retorno das aulas por N questões pedagógicas, psicológicas, pais que precisam ir trabalhar, precisam que seus filhos vão para a escola. Eu acho um absurdo esse comentário de falar que a gente não quer ficar com os filhos em casa. Eu nunca, acho que de tudo que eu já ouvi de absurdo na pandemia, acho que esse está sendo quase que dos piores, né? Discursos que algumas pessoas estão dizendo que a gente não quer. E vou te falar, hein? Tem vereador falando esse tipo de absurdo. E é vereador que tem filho. E está dizendo esse tipo de absurdo. Que a gente não quer ficar com os filhos em casa. Vereador que já defendeu a educação, hein? Vereador que já defendeu a educação. Então, assim, pelo amor de Deus, é um absurdo afirmar esse tipo de coisa. Que nós não queremos ficar com nossos filhos em casa. Tanto nós amamos nossos filhos, que estamos atendendo um desejo maior que é o deles. Porque eles querem voltar para a escola também. Não é só nós que precisamos que eles voltem porque nós precisamos trabalhar. Não, eles querem. Eles sabem que eles precisam do ambiente escolar. Então, nós estamos aqui para representar as crianças e os pais dessas crianças. Então, eu acho que sim, a escola particular que quer abrir, procure o seu jurídico, converse com ele e veja qual é a melhor alternativa. Tem escola que tem condições de arcar com um processo futuro, com uma multa. Tem escola que não tem condições. Tem escola que não pode levar uma multa, que se ela levar uma multa, se ela já está quebrada, ela vai quebrar mesmo. Então, assim, cada escola vai fazer a análise de como ela pode arcar com uma possível consequência dela, né, fazer essa retomada por sua conta, vamos dizer assim, porque o decreto do Dário ainda continua sendo não abrir, né? Então, cada uma que faça a sua análise e veja o que ela Ô, pode ou não Andréia, o arcar como pessoal está consequência aí. perguntando o que que o Dário continua justificando. Você que teve na reunião, naquela reunião na terça pela manhã, explica um pouquinho melhor para eles, já aproveitando agora. Tá caindo, tá ruim, não sei por que. Então, a justificativa é apenas os leitos de UTI. Essa é a única justificativa no momento. O quê? Não tem um embasamento científico de que escola é o problema, que alunos vão infectar professores e colegas e familiares. Não, não é. Eles estão se baseando realmente no número de leitos disponíveis para a população. Então, assim, enquanto esses números não baixarem, né, enquanto essas internações não diminuírem, enquanto não tiverem leitos de UTI disponíveis, esse retorno ele vai ficar realmente mais difícil. Então, essa é a única justificativa, não tem outra justificativa até o momento da reunião que eu participei, a última, somente Inclusive, a leitos de Débora UTI acho que mesmo. caiu. Inclusive, e essa questão aí da justificativa está sendo novamente, nós estamos, né, novamente questionando, né, qual o que realmente a gente precisa entender. Leito
A gente entende toda a situação, né, Andréia, da questão da pandemia, né? Mas eu tô vendo se a Débora vai voltar aqui. É, Tô olhando mas aqui a também. gente Não sei se entende, para mim mas a vai gente aparecer, precisa realmente do Dário, mas acho que como alguns pais já falaram aqui, a gente precisa de uma justificativa plausível, até porque essa justificativa, esse embasamento deles vai também justificar, né? Vai ser uma forma da gente saber da questão da nossa segurança para estar voltando, né, Andréia? E um segundo ponto, não, ela não voltou, para mim não está constando que ela voltou ainda. E um segundo ponto aqui, Andréia, é a questão de uma data, né? Para a gente ter uma definição de um prazo, né? Para estar tá cumprindo, porque realmente é triste para você chegar para o seu filho e falar: olha, vai voltar dia 12. Chega dia 12, não, ó, dia 18, não, não é dia 18, é dia 25, não, não é 25, é dia 10 do outro mês. 18. Então fica difícil, né? Fica É bastante sempre assim. complicado. E É sempre assim. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é fazer algo para que essas, entre aspas, promessas de retorno, elas sejam cumpridas. Então, é preciso que os pais continuem nessa pressão, continuem cobrando, continuem marcando, porque é só dessa forma, né? E me entristece bastante que o nosso prefeito não esteja olhando com a é educação uma. com os mesmos olhos que nós. Eu entendo que ele é médico, eu acredito até que ele tenha sido eleito, né, nesse período de, inclusive de pandemia, por ser um médico. A gente entende que as pessoas confiam muito mais num médico e entende que o médico ele possa ser um bom gestor. Mas um médico não pode pensar só na área da saúde, ele precisa olhar para a área da educação, porque nós estamos na beira de ter Tá. outros problemas futuro que ele vai Meu ter que Deus, resolver caiu igualmente. futuramente. É um pouco Voltou, Débora. do que as crianças experimentam nas aulas online, né? Eu estava pensando nisso, Então, meu Deus, é É, tão é. difícil, né? Nós que somos adultos sabemos, né? É difícil, imagina uma criança pequena cai, né, na internet, volta, Mas é aquilo que eu tô te falando, né? é, Aí cai, entra de novo, cai de novo. Não quer mais voltar, eu não vou entrar, vai cair de novo, deixa pra lá. E não pode ser assim, sim. né? A educação não pode ser tratada como uma opção. E nós estamos mostrando para essas crianças que estudar é uma mera opção e não pode ser dessa forma. Né? A gente entende o momento difícil, mas a gente precisa de decisões mais favoráveis a essas crianças. Fechar não é um sinônimo de decisão assertiva. Fechar é porque você não tem o que fazer. Quando você fecha, é porque você não tem o que fazer. Né? Então, assim, vamos procurar algo, vamos tentar de alguma maneira trazer esse retorno para essas crianças. Fechar não é uma é decisão, isso que eu ia eu entendo falar. como não sendo uma decisão sábia. Isso mostra que você não tem planejamento. Quando você fecha, quando você para tudo, é só a gente pensar, trazer para a nossa vida. Quando você para tudo que você está fazendo, é porque você não tem o planejamento do que fazer com aquela situação. Então você vai parar para refletir, para você retomar. Então as aulas precisam ser retomadas. É preciso fazer um planejamento e falar, não, nós vamos voltar a tal dia assim, dessa maneira e dessa forma. Fechar por fechar, simplesmente deixa fechar. Vamos ver onde que isso vai dar. Gente, não. Eu mandei, não sei se você viu, Débora, mas eu mandei uma matéria para você e coloquei lá no grupo também. É uma matéria que o Unicef diz que o, a educação, as crianças já contam com praticamente 20 anos de atraso. Né? Então, assim, nós já temos aí 20 anos para correr atrás. Vamos esperar completar mais quanto para tomar uma decisão de retomada? A minha preocupação Não disso pode, não tudo, cabe mais isso. e isso eu estou vivenciando dentro da minha casa,
É, eu tenho um filho de 12 anos e uma de 8. E eu vejo hoje a minha filha de 8 não tem o aprendizado que o meu filho teve na época, né? E não é culpa da escola, da professora, não. Ela não teve porque ela não se adapta com a aula online. Ela não entende. Então, eu tive, por exemplo, que eu ensinar a tabuada. Meu filho já no segundo, final do primeiro ano já sabia tabuada. Ela já está no terceiro, eu estou fazendo ainda, forçando ela a decorar, né? Que tabuada é muito decorar. Então, eu vejo assim, vai ser um atraso muito grande. Até essa semana eu postei nas minhas mídias. Teve uma menina que foi aprovada na Unicamp, filha de pessoas humildes, né? Eu falei, agora a gente precisa pensar como que vão ser esses vestibulares no futuro, como está tendo essa diferença que as escolas particulares mantiveram, né? E as escolas públicas não estão tendo a aula, né? Não estão tendo o desenvolvimento pedagógico como deveria, a gente precisa começar a pensar também a longo prazo no vestibular para essas crianças, né? Para elas também Patrícia, terem o direito de competir numa Unicamp, numa USP, numa faculdade pública, né, que são as melhores, não desmerecendo as outras, mas realmente todo mundo busca a pública, com essas crianças que hoje estão mantendo, ainda que pelo virtual, mas estão tendo. Fala, Débora, desculpa. eu vou além, viu? Tem uma turbinha aí que fala que defende os mais carentes, os menos favorecidos, né? Só que eu fico pensando assim, esse povo é muito contraditório, sabe por quê? Eu tenho acompanhado agora a posição desse pessoal, né? Contra a volta às aulas, contra escola fechada, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Só que as escolas particulares, as crianças de famílias que têm mais recursos, são mais abastadas, estão tendo aulas. Estão tendo aulas boas, os professores têm que suar e preparar a aula e dar aula, né? Eu assisti, eu até comentei com o dia que eu tive com o professor Tadeu, né? Que eu sentei um dia, assisti a aula do meu sobrinho, que é do Porto Seguro, e o outro que é do Notre Dame. Aulas muito bem elaboradas, remota, eles têm um bom computador, eles têm acesso à internet boa. Então, a desigualdade social, ela está ficando cada vez maior. Porque a criança que não tem internet, que os pais não têm condição de comprar um computador que tenha um bom acesso, que o pessoal menos favorecido, quem que está sendo prejudicado? São essas crianças. Muito mais do que os outros. E aí defende, bate no peito, que defende a classe trabalhadora, a classe pobre. Que defesa é essa? Sabe, às vezes eu fico me questionando, ao invés de pedir que tenha aula, que tenha aula de qualidade, que tenha nem que fosse para fazer, eu falei, gente, então prepara material, o pai passa na escola uma vez por semana, pega o material, leva para casa, né? O filho faz, o pai leva na escola, né? Uma vez por semana, faz só isso, mas tem que ter conteúdo, tem que preparar. Não, então, não defende nem isso. Então, nós temos também que ter esse debate. Tem muita questão política em tudo isso, né? A questão o vírus mata, a doença mata, é preciso usar máscara, é preciso álcool gel, é preciso distanciamento, mas é preciso também que a gente fale com seriedade, que a gente tenha. Pessoal, desculpa.
Levei um tombo aqui, achei que era bateria, mas não é. Começou uma contagem regressiva aqui. Eu vou chamar a Débora de novo, me perdoe. Espera aí. Desculpa, Débora, começou a aparecer uma contagem regressiva aqui, levou um tombo. Desculpa, me perdoa. Sem problema. A gente está experimentando o que as experimentam hoje. Desculpa, começou a aparecer. Eu só vi os 5, fácil, o né? 4, 3, 2, 1. Eu acho também que é o tempo da live, não é uma hora? Não sei. Então, não sei. Começou uma contagem regressiva aqui, levou um tombo. Caiu. Ué, pra mim apareceu, a live foi encerrada. Falei, oxe, mas assim. Me perdoa mesmo. Não, eu não sei Você programou? coisas, André. Mas tudo bem. Vamos lá. Desculpa, Débora, continua. Eu acho que nós estamos sendo testados se a gente fosse aluno, quanto é bom, né? Mas é isso que eu digo. Então, a gente tem que refletir. Eu acho que tem que ter essa reflexão também, né? Da questão de como também as coisas podem estar sendo usadas politicamente. A gente não pode fugir também desse debate. Mas a educação, para mim, é essencial, é prioridade e já faz tempo que a gente tem que discutir sobre educação, né? Eu acho que nós estamos com uma dificuldade muito grande nas escolas, né? Não é novidade para ninguém que a gente tem visto alunos chegarem no 9º ano, no médio, sem saber, mal sabendo ler e escrever. Então, é uma questão da educação, é uma pauta, gente, que a gente tem que avançar muito, discutir muito para garantir esse direito para as crianças, viu? E eu acho que isso é só um começo. Eu também acho, Débora, que é só um começo. A gente vai ter muita coisa para fazer ainda daqui para frente, viu? Eu já conversando com a Patrícia, né? Que estamos só começando. Porque assim que voltar, né, nosso trabalho ele vai continuar. Eu creio que vai ser preciso, vai ser necessário dar continuidade que nós estamos fazendo. E a gente quer contar com você sempre. Sim, lógico. Criança, adolescente, educação são minhas pautas sempre e eu sempre defendi, sempre vou defender, porque a gente sabe da importância disso, né? Eu já falei aqui, né? Não vou falar novamente, mas a gente sabe que não tem como você mudar uma sociedade, você não mudar um país sem investimento sério em educação. Não tem, não existe essa possibilidade. Bom, Débora, eu queria agradecer muito você, toda a ajuda que você tem dado para o movimento. E não é só essa live, todo o apoio. Você tem escutado a gente, você tem respondido às nossas dúvidas, às nossas indagações. Obrigada mesmo. Eu me sinto amparada como mãe por você, tá? Obrigada pela sua equipe, que foi demais também, respondeu prontamente sempre pra gente. E obrigada por essa live, por essa oportunidade de estar falando com os pais, para eles entenderem um pouquinho do que está acontecendo.
não é, não é tão simples como as pessoas pensam, né? Eu tem dias que eu e a Andréia a gente passa final de semana e noite acordado pensando, né, Andréia? A gente tem dias que tá de noite Muito. falando e eu sei que eu e a Andréia e o movimento a gente vai poder contar com o seu apoio, porque a gente sabe que não é simples de resolver, né? Parece clichê o que eu tô falando, Não. mas a educação e a saúde elas precisam andar juntas, né? Independente de viés político que tem essa frase marcou muito, porque precisa. Nossos filhos precisam ter saúde e estudar, e os professores precisam ter saúde e trabalhar, assim como os secretários de escola, o pessoal de apoio das escolas, que a gente acaba falando professor, 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 mas a gente tem que lembrar também dos secretários de escola, dos monitores, da moça que faz a merenda, né? Da pessoa que limpa aquela escola. Então, que tudo isso a gente consiga. Talvez a gente não consiga encontrar a solução perfeita, mas que a gente consiga, pelo menos, chegar ali num pouquinho do caminho para buscar uma forma de tudo isso estar voltando ao novo normal, como a Andrea falou. Eu agradeço em meu nome, em nome do Movimento Escolas Abertas, e Andrea, para a Débora poder finalizar. Você... Eu também quero agradecer a Débora, né, pela atenção que ela tem dado para a gente. Na verdade, a gente não está limitando o apoio de ninguém, muito pelo contrário, a gente tem tentado buscar apoio de muita gente. E muita gente fala assim, não, tá bom, vamos conversar, não, tá bom, vamos conversar, não, tá bom, vamos conversar. E assim, chega um ponto que a gente fala, não, vamos dar com as nossas pernas, né? Eu tenho, como eu sempre costumo falar, eu tenho tempo agora, porque eu trabalho com eventos, estou sem trabalhar faz tempo, então eu estou me dedicando praticamente 100% a essa causa. E cada vez que sai uma live do Daniel, é uma agonia, né? Porque o pessoal começa a chamar a gente no privado. E aí, você já falou que tentou falar com fulano? Eu falo, cara, a gente já tentou falar com um monte de gente. Vocês não estão entendendo que a gente só está fazendo isso. Que o desespero deles é o nosso também. Então a gente também fica agoniado junto com eles, né? E eles, mas falou com fulano, falou que você... Falamos, e aí? Aí nada. Então, assim, eu quero agradecer a sua atenção. A gente sabe que também todos nós temos as nossas limitações, você tem a sua, mesmo sendo parlamentar, você também tem a sua, né? Você é nova, né? É nova vereadora, primeiro mandato. E a gente sabe que, infelizmente, não é possível fazer tudo que a gente quer, né? A gente não sabe, a gente tem ideia de como funciona uma Câmara de Vereadores, a gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores, né? Que existem suas limitações também. Mas a gente entende que quanto mais pessoas nos apoiarem e nos derem atenção, já é alguma coisa, já é muito significativo isso para nós. Isso diz muita coisa, né, sobre quem está apoiando e sobre quem está criticando. Então, nós vamos seguir, nós vamos deixar você sempre a par do que nós estamos Andrea fazendo, se você travou. puder nos ajudar. E se tiver mais pessoas que esteja assistindo nossa live aqui agora, quer ajudar, Travou. toda ajuda é bem-vinda. Seja de quem for, a gente não está fazendo assim, não está. Oi? Patrícia? Enfim, a gente não está fechando as portas para ninguém. Quem quiser participar, quem quiser ajudar, é muito bem-vindo. É só deixar uma mensagem para nós
aqui no Instagram e nos procurar. A gente aceita de bom grado qualquer ajuda. Patrícia? Olha, Patrícia, vocês estão me ouvindo? Débora, Ó, tá me ouvindo? eu tenho, para mim é um prazer, Eu sou. né? Como eu disse para vocês, a educação para mim é muito importante, né? Primeiro por eu ser professora, né? E por tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. Vocês podem contar comigo. A preocupação e o movimento de vocês é legítimo, é legítimo, é uma preocupação totalmente a ser considerada, né? E o que precisar, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para dialogar, para a gente conversar com o prefeito, com o secretário, né? Eu sei que não está fácil, né, para ninguém, a gente sabe disso, que é uma situação, um momento muito difícil, uma situação que a gente está vivendo muito difícil, mas nós temos que continuar aí nessa batalha, tá? Podem contar comigo e para o que precisar, tá bom? Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu acho que a Débora já Travou, falou, Patrícia? travou aqui para mim. Eu vou então encerrar. E Débora, eu agradeço bastante, Andréia, agradeço e agradeço a presença de todos os pais aqui que acompanharam e estão acompanhando Escolas Abertas, tá bom? Um beijão para todo mundo e tchau, até a próxima. Tchau, até mais. Beijo.